Esse é um vídeo especializado e focado nas melhores práticas hoje para o tratamento de olheira. Como nós abordamos, médicos dermatologistas, o tratamento da olheira no nosso consultório. E isso é extremamente complexo, porque as olheiras não são iguais. A gente dá o mesmo nome, olheira, para coisas diferentes. Tem pessoas que têm como olheira pigmento intenso depositado ao redor dos olhos, é escuro. Esse é um tipo de olheira. Tem pessoas que na região dos olhos têm flacidez. A pele é tão frágil e tão fininha que ela começa a dobrar sobre si mesma e você tem uma área flácida que dá a impressão de uma olheira cansada. É um segundo tipo. Eu tenho pessoas que você enxerga o vaso por debaixo da pele, passa um monte de vasinhos e tem um componente vascular. É um outro tipo de olheira. E por fim eu tenho pessoas que têm um ar cansado, parece que nunca dormiu, que está sempre cansado, os olhos estão fundos, tem perda de volume nessa região, o olho está para trás. O olho não, a região da olheira está funda. E essa a gente aborda de outra maneira. Como a gente tem diferentes tipos de olheira, a gente aborda de maneiras diferentes cada tipo de olheira. Por exemplo, o pigmento em excesso, o depósito de pigmento, a olheira escura ao redor dos olhos, a gente trata primeiro com cremes clareadores. Funcionam os clareadores? Funcionam para alguns. A maioria das pessoas não vê muita diferença. E a gente adora dar cremes clareadores prontos, mas a gente gosta muito mais de dar creme clareador manipulado. Por quê? A gente consegue colocar ativos mais complexos, mais concentração e uma gama de princípios clareadores que não tem nos produtos prontos. Quando eu falo a gente, não sou só eu, são os dermatologistas das boas clínicas. A gente domina a arte da manipulação e a gente tenta fórmulas específicas para tratar pigmento de olheira. Funciona? Tem gente que funciona, tem gente que tem resposta, tem gente que não tem resposta. Mas a gente não gosta muito de tratar exclusivamente com clareadores. Então o pigmento a gente tenta com clareador primeiro. Não deu certo, a gente vai para a segunda tentativa, que são os lasers e as tecnologias. Aí a gente tem lasers que são específicos para pigmento, como o laser Q-switch ou a luz pulsada. Os dois são muito bons para pigmento, mas não é todo mundo que responde. Laser Q-switch é o nome do tipo de laser, mas a marca é, por exemplo, Acroma, Electra, Spectra, Revlite, que são boas marcas de lasers específicos para pigmento e que é a nossa segunda opção. Tentar tirar esse pigmento com uma série de sessões, um monte de sessões, para remover lentamente o pigmento que está na superfície ou na camada intermediária. Lasers, Q-switch ou luz pulsada. A luz pulsada também é uma boa opção, mas precisa saber usar. Tem gente que não funciona, tem gente que piora, tem gente que queima. Ela é mais perigosa do que o laser Q-switch. Os lasers de CO2, fracionado, ablativo, não ablativo, laser de Erbium, também ajudam. Eles destroem, eles machucam, eles causam um processo inflamatório que pode piorar a olheira, pode piorar, mas na maioria das vezes ajuda a melhorar, porque faz uma drenagem de todo o produto que está na profundidade, causa um processo inflamatório, vem células que removem o pigmento e melhora a cor da olheira. Mas o tratamento com creme clareador é demorado e responde pouco, com lasers é demorado, precisa de várias sessões e responde moderadamente, e a gente tem uma outra opção que a gente gosta de combinar, a gente gosta de misturar várias técnicas, é sempre melhor misturar, nem quando você vai na academia, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, você não faz só braço, só perna, você faz várias coisas, o resultado é melhor. Então a gente gosta de fazer em terceiro lugar os peelings. Tem um produto chamado ácido tricloroacético, tem uma concentração específica que ajuda. Se eu fizer o ácido tricloroacético com microagulhamento, o resultado é melhor ainda. Se eu fizer só um peeling chamado ácido tioglicólico com determinada concentração, é excelente para um tipo de depósito de proteína, um depósito de pigmento, ele é melhor do que o outro. Como a gente deposita de pigmento na região da olheira? Melanina, ferro, hemosiderina. Tem vaso sanguíneo passando por debaixo que muitas vezes você vê por transparência. É difícil acertar e deixar todo mundo feliz quando tem olheira, porque eu não sei exatamente qual é o pigmento que está lá embaixo. Então a gente tenta tudo. Creme clareador, diferentes tipos de laser, então procura uma clínica que tem vários lasers, a gente tem várias opções para ir testando e vendo qual responde melhor. E quando possível combinar ou intercalar com peeling. Tem a tal da carboxiterapia, e ela ajuda. Tá? A gente tem pessoas que respondem muito bem com carbox, tem gente que não responde, que é a insuflação de gás carbônico de CO2. É meio estranho, às vezes a gente associa no tratamento, outras vezes não. Microagulhamento é uma ótima opção também para o pigmento escuro nessa região. Enfim, tem várias opções para tratamento de pigmento na olheira. Vamos falar de flacidez, aquela pele enrugadinha, flácida, engruvinhada que você vê nessa região. Isso responde muito bem com plasma, responde bem com laser de CO2,
com radiofrequência microagulhada e também com a radiofrequência quente. Existe uma outra técnica para isso chamada ultrassom microfocado de alta intensidade, HIFU. Você já ouviu falar de uma máquina chamada Ultera, ou Ultraformer, ou Accutite, ou Doblô. São máquinas muito potentes que jogam um ultrassom bem na superfície a 1,5 ou 2 milímetros de profundidade e causa uma contração. Então é que nem um pedaço de bife grande que você joga numa frigideira. O que acontece com esse bife? Ele cai lá e contrai. O colágeno tem uma tripla hélice que contrai quando a gente aquece. A gente tira um pouco da água, ele resseca, ele causa um processo inflamatório. Tudo isso em conjunto faz com que a flacidez na região ao redor dos olhos melhore. Você viu que até agora o tratamento da olheira é multifatorial e multitratamento. É um monte de coisa que a gente vai misturar quando necessário. Mas agora vamos abordar a olheira que eu mais gosto de tratar, porque é a que tem mais resultado. É a olheira funda, é a pessoa que tem perda de volume nessa região, que o olho é encovado, que você percebe aquele ar cansado. Essa perda de volume, a gente enfia a massa corrida. A gente põe ácido hialurônico, a gente põe um preenchedor à base de ácido hialurônico que revolucionou o tratamento da olheira. A aplicação nesta região de pequenas quantidades, uma seringuinha geralmente, metade de cada lado na olheira, causa uma melhora na profundidade, no aspecto, de 50% até 80%, 85% de melhora na olheira. Isso é um resultado espetacular para um procedimento que demora de 5 a 10 minutos para fazer. Veja, eu falei de cremes que tem que usar por meses, laser 5, 10 sessões de laser, microagulhamento. Com preenchedor, você vem 5 minutos, olheira funda, levanta, você sai já melhor. Em 1 ou 2 meses depois você está mais bonito ainda e ele dura anos. Então, se a sua olheira é porque o olho é fundo, vem correndo para o dermatologista, vê alguém que tem experiência com preenchimento nessa região, porque pode ficar gordinho, pode ficar feio, pode dar cegueira, tem um monte de complicações, precisa saber fazer, mas sabendo fazer os resultados são fantásticos. Eu tenho quase 50 anos, eu comecei a fazer há 10 anos atrás, quando você vier no consultório eu vou te mostrar a minha foto, eu era um zumbi, eu tinha um buraco nessa região. Se hoje eu tenho olheira com quase 50, com 37, 35 anos, era terrível. E foi a repetição de procedimentos, a repetição de preenchimentos e de procedimentos de pequeno impacto como esses que eu falei, que causaram ao longo dos anos uma melhora intensa na minha olheira, e é o que a gente faz também nos pacientes no dia a dia. Então lembrando, a gente trata com cremes clareadores, com diferentes tipos de lasers, com peelings, com preenchimento. A cereja desse bolo é você entender que se você tem um olho fundo e puder ter um budget adicional, uma verba a mais para preencher outras regiões, o olho como um todo vai ficar mais bonito. Ele fica no centro do rosto. A gente tem ligamentos que puxam essas estruturas e que vão ficando cada vez mais flácidos e frágeis com a idade. Às vezes tem pessoas jovens, mas que têm esses ligamentos aqui perto do olho mais soltos, como se fosse uma rede estendida entre duas árvores e que está com um buraco fundo. Se você esticar, né, as árvores mais para trás ou diminuir o tamanho, né, do fio da rede, ela fica mais tensionada. A mesma coisa acontece nessa região. Se você puder conversar com o seu dermatologista e fazer aplicações nesta região para ajudar a puxar aqui para trás, aqui na região que a gente chama de top model, ou aqui atrás para ajudar todo um processo de trazer o seu rosto um pouquinho mais para trás com naturalidade e somar isso ao preenchimento de olheira, todas as estruturas ao redor do olho que vão ficando mais frágeis, ele é um semicírculo, a gente consegue tensionar e o aspecto geral de quem olha para você é de que você rejuvenesceu, que você dormiu bem, que você descansou. Então o tratamento de olheira é bastante difícil, demanda uma clínica, alguém que tenha experiência, não deve ser feito em clínicas de estética de não médicos ou fazer tatuagem na região dos olhos, porque depois muda a cor, essa tatuagem é dificílima de tirar. Mas a combinação de técnicas, dependendo do tipo de olheira que você tem, pode te trazer resultados leves, moderados ou intensos. Isso você deve conversar e discutir com o seu dermatologista para entender a expectativa e a realidade. Mas na maioria dos casos, quando você tem uma depressão nessa região, o preenchimento passa a ser uma ferramenta, você viu, é o que eu mais me empolgo para falar, realmente extraordinária.
Então, obrigado pela atenção. Se esses são assuntos que te interessam, curte, acompanha o canal. Eu sempre solto novidades do Brasil ou de trabalhos científicos, de congressos internacionais, mostrando quais são a melhor prática, quais são as melhores práticas hoje para os tratamentos estéticos. E esse é o recado que eu queria te dar sobre olheira. Se você já me conhece, conhece o nosso trabalho, vai assistir outro vídeo porque esse terminou. Mas se você não me conhece, queria me apresentar. Meu nome é Cláudio Vulcan, sou médico dermatologista formado há mais de 20 anos na Escola Paulista de Medicina, atualmente Unifesp, Hospital São Paulo, e eu tenho uma especialização em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sou membro da Academia Americana de Dermatologia, tenho uma série de trabalhos publicados, faço dermatologia estética exclusivamente há quase 10 anos. Os primeiros 10 anos foram de dermatologia de doença junto com estética, e há 10 anos praticamente só faço procedimentos, com foco principal no rosto e corpo. Eu sou assistente voluntário na Faculdade de Medicina do ABC, onde tem o maior e provavelmente o mais completo curso de pós-graduação para dermatologistas e cirurgião plástico já formado na área da dermatologia estética. A gente aborda todos os tratamentos, da parte mais superficial até até o seu detalhe, até a parte mais profunda do entendimento dos procedimentos estéticos. E lá há vários anos eu já sou um professor assistente que treino tanto os residentes como muitas vezes os próprios médicos que estão fazendo a pós-graduação. Fica aqui um convite para você conhecer o nosso site, que é clinicavulcan.com.br, e um outro site chamado injectors.com.br, que só fala sobre injetáveis. É o Injectors Club, que é um clube de injetores, onde a gente explica em detalhes tudo sobre o universo dos preenchedores, da toxina botulínica, dos bioestimuladores e substâncias que a gente injeta e que fazem maravilhas no seu rosto. Muito obrigado pela atenção, por seguir nosso canal. Boa sorte.